Então, sekvo, que em Esperanto é uma palavra que significa siga, né? Espiritismo Esperanto curso por virtuala unuiĝo, né? Um curso de Esperanto espírita para a união virtual. O Nordigita de Adonis Saliba, programa Mi Amico, kaj grupo Sheila. Sekvo leciono 2. Então, temos aí o nosso Pai Nosso, né? Hoje, depois no final, se quiser, a gente repete, mas a gente vai voltar ao nosso Pai Nosso num texto, como texto, para ele nos mostrar os elementos constantes que existem no Esperanto. Então, a primeira coisa, vamos voltar a fazer o exercício de pronúncia, que é muito importante. Fechem o microfone, mas falem alto para vocês mesmos, tá? Repitam o que vamos ouvir aqui. Tsa, tse, tsi, tso, tsu. Cha, che, chi, cho, chu. Da, de, di, do, du. Ga, ge, gi, go, gu. Ja, je, ji, jo, ju. Ha, he, hi, ho, hu. Ha, he, hi, ho, hu. Ka, ke, ki, ko, ku. I, a, i, e, i, o, i, u. Ya, ye, yo, yu. A, i, e, i, o, i, u, i. Ai, ei, oi, ui. Já, je, ji, jo, ju. Al, el, il, ol, ul. Am, em, im, om, An, en, in, on, un. Ra, re, ri, ro, ru. Sa, se, si, so, su. Xa, xe, xi, xo, chu. Ta, te, ti, to, tu. A, u, e, u, o, u. Ao, eu, ou. Então, é muito importante algumas sílabas aqui, como eu disse para vocês, né? Porque o C, por exemplo, ele sempre se pronuncia ts, ts, tsa, tse, tsi, tso, tsu. A tendência antes do C, desse C, quando está A, E, A, O e U, é falar K. E em Esperanto não se fala K, fala tsa. Tsa, tse, tsi, tso, tsu. Mesma coisa é o DA. O DA é DA mesmo, dá, como o nosso. Agora, o DE é sempre D. Mesmo que ele esteja no final da palavra, a gente não vai falar di. A gente vai falar D. D, e o di é sempre di, nunca di. Porque o di seria essa pronúncia de cá, o di. E o O no final é sempre O e nunca U. É dó e du. Esperanto. O O a palavra Esperanto, em Esperanto, o O final é O e não U. Em português é que a gente pronuncia o Esperanto, mas isso em Esperanto não está correto, se falar assim. Uma outra coisa importante é quando eu tenho duas vogais juntas, o I com o A, elas se separam. Em Esperanto, cada vogal corresponde a uma sílaba. Então, o I com o A são duas sílabas. Então, a pronúncia recai na penúltima sílaba, então é I-A, I-E, I-O, I-U. Agora, esse som aqui do J é I, mas é um I de consoante, então não é vogal. Então, aqui fala Ya, Ye, Yo, Yu. E aqui, ó, duas vogais de novo juntas. A, I, E, I, O, I, U, I. E aqui, já com o J de novo, fica ai, ei, oi, ui. O J mesmo, nosso, que é sempre pronunciado J, é esse daqui. É já, je, ji, jo, ju.
E não pode ser confundido com o já, je, ji, jo, ju. Esse tem como se fosse um D na frente. A gente pronuncia esse som, por exemplo, como eu falei na palavra diamantina. A gente fala o diamantina, esse D na frente do I, a gente fala esse som. Mas escreve-se isso assim, Esperanto, esse som, di, di. Esse daqui é gi, tá? Jornalo, aqui, ó, ju de jornalo. Aqui é giardeno, já de já, giardeno. E a gente vai aprender. O L é sempre palatal, ele vai bater no céu da boca, al, el, il, ol, ul. E o M, você tem que dobrar para não falar ele nasal. Am, em, im, um. An, en, in, on, un. O N igual. O R é sempre brando. Ele é rareriroru. É sempre brando, nunca é uma coisa arrastada. O som mais arrastado é o ra, é um simples sopro na frente do A. Ra, re, ri, ro, ru. E esse é gutural, ele vem do fundo da garganta, ele é ra, re, ri, ro, ru. Tem que arranhar a garganta, esse som. O S é sempre S, é sa, se, si, so, su. Nunca ele se transforma em Z, como em rosso, rosa em português, que a gente transforma o S em Z, em Esperanto jamais. Esperanto, os sons são sempre constantes, pessoal. E por isso é um facilitador da pronúncia homogênea do Esperanto. Da mesma forma, temos aqui o nosso CH, o X, né? Aliás, o X do português tem 6 formas diferentes de falar o X. É uma letra complicadíssima no português. Ele nem existe no Esperanto, né? Porque em português ele pode ser S, dois S, pode ser cedilha, pode ser tudo, né? O X. Sa, se, si, so, su, xa, xe, xi, xo, chu. E o T é sempre puro como D. É tá, te, ti, to, tu. Então, terminou em e T no final, halte. Não pode falar, transformar ele em I, feito a gente fala em português, e ainda transforma o som de ti para ti. Isso não existe em Esperanto. A, U, E, U, O, U. São 2 vogais, elas encontram, então se separam. 2 vogais em Esperanto juntas se repelem, formam sílabas à parte. Agora, o U com braquia, ele não é o mesmo som do U, mas só que ele é consoante. Como consoante, ele está sempre junto das palavras. É ao, eu, ou. Muito bem. Progresso. Vamos fazer uma leitura das palavras. Só vocês repetem depois de dita, tá bom? Depois, gente, esses exercícios tem que sempre fazer em casa. Não adianta. Ah, muita gente reclamou que está clicando aqui. Esse aqui é só para eu que estou apresentando. Na verdade, vocês têm que abaixar o dossiê, o arquivo de MP3 desse som. Nesse caso, ele está lá naquela página da internet. Vamos lá? Vortoi, famo, l'anno, campo, canto, zaro, zello, ziro, zollo, litsu, cianno, cenno, cinno, ciotto, macciu, dica, ludi, bella, poemo, samme, temo, tenno, tempo, tento, gecko, gisso, gesto, gisto, giangalo, gemmo, gibbo, gioio, Vai guardar essas coisas agora, eu não vou guardar mais nada. raro, rela, riso,
homo, rufo, jano, gemio, jimero, joro, hino, tinti, de hino, veni, iaco, ailo, iesa, meila, iodo, soilo, iudo, tui, jaco, jeto, gigo, jossi, juri, falto, felto, filmo, foldo, fulmo, kial, kiel, tial, tiel, amo, ano, emma, enna, timo, tino, lampo, bremso, himno, crampfo, cranco, ratto, retto, ritto, rotto, rutto, rara, fare, diri, viro, tiro, sciaffo, scello, scimmo, sciocco, sciutto, caccia, casce, fisci, poscio, pusciu, tifo, timo, tino, praulo, neuso, piulo, trouso, laudo, feudo, adial. Bom, então treinem bem isso em casa. Agora vamos... Adonis, Oi, sim. Fala. aquela palavra cramfo, eu não entendi direito como pronuncia. Porque tem um P. Mas você falou ela correto. É isso, cramfo. Crampfo, isso mesmo. Ok, danke. Então, apesar dessas palavras surgirem, aparecerem no Esperanto, o treinamento vocal disso vai levá-los a uma perfeição bem grande da língua. Tá? Então, agora é o que eu chamo de momento de divertimento. Nesse momento de divertimento, a gente vai apresentar sempre uma musiquinha e analisar essa musiquinha. Ela não tem nada a ver, esse momento de divertimento não tem nada a ver com o curso como um todo, mas é só para ir trazendo para vocês a nossa alegria dentro do movimento, tá? Então, vamos lá. Ĉu vi parolas Esperanton? Você fala Esperanto? Esse ĉu é sempre para iniciar frases de uma pergunta. Esperanto, você começa uma pergunta, você tem que falar ĉu, principalmente se ela vier respondendo com um sim ou com um não. Ĉu vi parolas en Esperanto? Ĉu vi parolas Esperanton? São formas normais de perguntar. Você fala Esperanto? Né? Ĉu vi parolas Esperanton? Então, o que vocês vão aprender? Parolas é o verbo falar. Veja que ele tem uma terminação AS do presente. Então, eu falar no presente. Né? Esperanton. Ele, como nessa frase ele é objeto direto, ele recebe um N, mas é um substantivo que termina em O e N. Ancora ne, ainda não. Se vi desiros, o que seria se vi desiros? Se você desejar, né? Me instruos vin. Vejam que só até agora uma palavra parece meio estranha ao português, que é ancoral. Mas para quem aprendeu francês, encore, ancora, do italiano, encore, é ainda, né? Por meio de. O per é sempre por meio de. La musico, não precisa nem falar a tradução, né? Chu, 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 ru. É só um ritmo, né? Per la poesia. Eu acho que eu repeti aqui errado.
per literaturo electu vi. Essa música foi feita pela nossa querida amiga espírita Dirce, do Rio de Janeiro, né? Ela vai cantar aqui agora para a gente. Esperanto, esperanto, língua, né? Olha que termina em olha, é um substantivo. Delestonto, do futuro, delestonto, do futuro. O tempo que está para vir. Iam é já, o nosso já do português. Iam esses tempos, já é o tempo, electidin, para escolhê-la. Electi é escolher em esperanto. Ien la tempo, eis o tempo, porque o futuro está agora, já é agora. Estas, agora. Oh, yes, oh, yes. Então, vamos lá, vamos ver a musiquinha. Ciuvi parolas, esperanto, se vi desiros, ministros vi. Ciuvi parolas, esperanto, se vi desiros, ministros vi. Per la musica, per poesia, per literatura, electu vi. Per la musica, per poesia, per teatraggio, electu vi. Esperanto, lingua dell'estonto, iam estas tempo, electici. Esperanto, lingua dell'estonto, iam estas tempo, electici. Ya en la tempo, ya en la tempo, ya la estonto, estas nun. Ya en la tempo, ya en la tempo, ya la estonto, estas nun. Oh yeah! Então, Dirce Salles, muito obrigado. E a gente está aí. Ela é uma cantora dos nossos congressos de Esperanto. Espero que tenham gostado. Bom, vamos para frente. Agora eu quero ir para frente, moço. Muito bem. Então, vamos agora reforçar as terminações em Esperanto. Isso é muito importante, né? Vocês têm que reconhecer que essas 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é 11. Mas é porque essas duas aqui, isso aqui, o plural e o N, normalmente alguns não consideram. Mas é interessante considerá-los, porque o O dos substantivos, o A para os adjetivos, o I, o IO para o plural, e é sempre isso, gente, não vai variar. Todos os textos é a mesma coisa. O E, os advérbios derivados, né? Porque tem advérbios primitivos. O Adonis, dá Fala, licença. fala, Desculpa, isso quer dizer que é aquela pergunta chata, mas toda vez que tiver essas terminações, nós podemos dizer o substantivo sim e tal, mas todas as vezes que tiverem essas terminações, são Sim. palavras conforme essa tabelinha? Exatamente. Todas as vezes? Sem Beleza. exceção, sem exceção. Sem exceção, que beleza. Então, por isso que facilita o aprendizado ao ver um texto complexo, onde você não entende todas as palavras, mas ele já sabe a função de todas elas. Aí é só rechear sua cabeça com informações do que o radical. Isso simplifica tudo, viu, gente? Se vocês aprenderem as terminações e os radicais,
vocês estão falando Esperanto. Aí é a questão de uso da língua. As, is e os é o presente, o passado e o futuro. Acabou. O i é o infinitivo dos verbos, o us, o condicional e o u imperativo. Nós ainda vamos debulhar um pouquinho mais sobre tudo isso, e vocês vão ver essa simplificação grande na língua portuguesa, que a língua portuguesa, o que nós temos de tabela para decorar, só que a gente fala a língua, né? Mas o que a gente tem de tabela não está no gibi. É uma coisa complicada. O Esperanto simplesmente não tem tabela para essas coisas. Agora, então vamos ver como que elas se derivam só basicamente com o radical san, que está ligado à palavra saúde. Olha bem, com um único radical, o volume de palavras que se cercam dele. Bastaria saber que isso é relativo à Bom saúde. dia, quem fala? Oi, Alexandre. Stefane. Bom, então, os radicais é sano, saúde, sana, saudável, sane, saudavelmente, me sanas, eu estou saudável, me sanes, eu estive no passado, né, o is aqui, estive saudável, me sanos, eu estarei no futuro saudável. Sane, curar, sarar. Tudo relativo à saúde, né? Me sanos, eu estaria saudável. Sano vim, cure você, curai vós. Sano é o imperativo. Mi hava sanon. Aí é quando ele é um objeto direto, eu tenho alguma coisa, né? Então, essa alguma coisa em Esperanto sempre recebe o N. Tenho saúde. Mi havas sanain katojn. Tenho gatos saudáveis. Aí, quando o N e o plural, tudo ocorrem simultaneamente num objeto direto do verbo havas, ter. Então, eu tenho gatos saudáveis. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Vamos passar para frente? Agora que vem as coisas que vocês não gostam. Vamos lá. Ah, não, ainda não. Esse é também muito facinho, né? De aprender, né? Em Esperanto, os artigos são muito importantes, porque eles são determinadores de coisas. Em Esperanto só existe um, o lá. E ele é o, a, os, as. Para tudo, é lá. Não varia, tá? Então, lá no Pai Nosso, né? Patronia qui estas en la cielo, no céu. Tiel ankaŭ sur la tero, latero. Então, esse é o artigo, o céu, a terra, né? Em Esperanto, não tem esse gênero. O céu, que é masculino, a terra, que é feminino. Esperanto não tem gênero para coisas, para nada. Quando você quer falar e identificar que um ser é do sexo feminino, aí você põe um sufixo que é ino. Até a própria palavra feminino, ino, in, já indica o feminino. Então, o feminino em Esperanto é sempre in, ino, no final. Mas só quando você quer indicar e diferenciar o sexo. Patro é pai, patrino é mãe. Cato é gato, catino é gata. Elefanto é elefante. Como é que é elefanta? Elefantino. Elefantino. Mas olha quantas palavras que eu tenho para elefanta. Eu tenho Eliá, aloé, acho que esqueci agora. Tem vários nomes em português para dizer elefanta. Tem vários. Em Esperanto só existe um, elefantino. E mesmo assim, você vai falar que é uma elefanta se for necessário. Normalmente a gente fala os elefantes estão andando na mata. Lá elefanto, a gente não precisa de designar. Mas Esperanto tem feminino até para coisas que em português não tem, né? Porque leão é leono, leoa é leonino.
Você tem serpento. Aí você vai falar, porque a palavra serpente pode ser de ambos os gêneros. Então, serpente macho e serpente fêmea. Em Esperanto, serpente e serpentino. Se você precisar falar. Normalmente não precisa. Tá? Então, Esperanto te dá muito mais facilidade para aprender essas coisas. Então, o artigo lá. A palavra lá é o artigo definido em Esperanto, né? La patroi, os pais, la granda leono, o grande leão, la campoi, os campos. Em Esperanto não há artigo indefinido, é zero. Não põe artigo indefinido. Quando você falar assim, viro estas homo, a gente está falando um homem, um homem é um ser humano. Viro estas homo, um homem é um ser humano. Então não tem o exercício, o artigo indefinido. Feito aqui, ó, viro mortis, um homem morreu. A gente em português necessariamente precisa. O problema é do português, o Esperanto já resolvido. O português vai pôr um ou não vai pôr. Knabino danças en la salono. Uma menina ao hino aqui. Knabo é menino, knabino, menina. Uma menina dança no salão. Tá? Então, esse é o lá, está explicado, não precisa de mais explicação. Né? A gente tem os artigos em português, só que em Esperanto eles se simplificam para um único, o lá. Muito bem. Então, vamos ver o que é substantivo agora. Porque muitas pessoas têm uma noção ainda vaga do que é substantivo, então cabe aqui a gente dar uma recordada. Substantivo denomina tudo que existe na face da Terra. Denomina os seres, homem, gato, galo, objetos, mesa, casa, pessoas, Antônio, Margarida, fenômenos, chuva, relâmpago. Os substantivos também nomeiam, olha, lugares, Alemanha, São Paulo, sentimentos, raiva, amor, estados, alegria, tristeza, qualidades, honestidade, sinceridade. O problema é que os substantivos em português, eles são loucos. Cada um termina de um jeito. A gente não sabe o que é vendo as palavras, não tem nenhuma marca nelas que fala que é substantivo. Só existem duas línguas no mundo que marcam os substantivos. Uma é o alemão. Vocês sabem como é que o alemão marca os substantivos? Pela letra maiúscula. Todo substantivo em alemão é em letra maiúscula. Então, vocês já vão saber, num texto em alemão, o que é substantivo e o que não é. Em Esperanto é pelo O no final. Ou O, ou com o plural, ou com o acusativo, mas é o O que identifica o substantivo. Então, há também indicações e, em Esperanto, o substantivo termina em O e no plural oi, e se tiver o acusativo é on e on, que é o objeto direto. Então, todas aquelas palavras que estão lá em cima, ó, viro, homem, catoi, gatos, cocô, galo, tabloi, mesas, tudo ó, tá vendo? Tudo ó. Domo, Germanio, São Paulo, Antono, Margareto, Furiosezzo, amo, gioio, malfelice, tristeza, honestezzo, honestidade, sincerezzo, sinceridade, curadoi, de corridas, né? Curi é correr, curado é corrida, fish captado, pegar peixe, fish captado, terminado em o substantivo. Então, agora não tem desculpa para vocês. É bater o olho, viu o substantivo, eles estão lá. E os substantivos são muito importantes para a gente construir uma frase correta. Eles são elementos fundamentais dentro de um período, de uma sentença. Ele ocupa a posição principal de um sujeito
e de um objeto. Eles são núcleos centrais dessas coisas. E aí vocês vão entender a análise sintática, como ela é importante para a comunicação. Muito bem. Então, vamos ver esse texto lá do Livro dos Espíritos, né? Deus é Deus e o infinito. A primeira pergunta é: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. É a pergunta 1 e 2 do Livro dos Espíritos. Então agora vocês vão me dizer em português aonde estão os substantivos? Quem vai se candidatar a me dizer quais são os substantivos aqui? É fácil, hein? Eu posso. Então fala, Cláudia. Deus. Infinito é substantivo? Infinito não. Pode ser esse adjetivo, né? Pode ser adjetivo, mas nesse caso aqui, ele é um substantivo. Ele está definindo o infinito. Tanto é que ele está com um artigo na frente. No infinito, né? Para sempre. Isso. Então, ele está com um artigo Deus, na frente. infinito, inteligência. Inteligência, isso. Suprema. A causa. A causa, né? A causa primária. Causa. Primária é adjetivo. De todas as coisas. Isso. Então, tendo o artigo na frente, certamente tem um substantivo ali. Vocês já identificam isso. Vocês veem que a gente tem dificuldade em português em coisas simples como essa. Ah, substantivo, cadê? Em Esperanto, você vai bater o olho e você vai ver na hora. Não tem nem. Aqui fica mais difícil mesmo em português. Não é? Não fica? Olha, o que se deve entender por infinito, né? Só infinito. Só infinito aqui. O que não tem... Tem começo. Começo. O começo, né? Nem o fim. O fim é também. Nesse caso. Também é. E aqui? O desconhecido, né? O que não se conhece. Também, tem um artigo na frente. Tudo o que desconhecido é desconhecido, que não se conhece. Tudo que é desconhecido. É muito importante essas duas frases, né, gente? Quando a gente vê assim, meu Deus, quem somos nós? Então vamos lá, vamos para frente. Aqui, ó. Deus, né? Infinito. Inteligência. Causa. Causa suprema. As coisas. O começo. Né? Fim. E o desconhecido. E tudo que é desconhecido é infinito. Terminou. A primária não é não? Primária aprendi. não é não, Adonis? Não, olha aqui. Causa primária. Primeiro? Então, a palavra causa, que é um substantivo, está sendo qualificado por um adjetivo. Ah, tá. Ok. Tá bom? Mas só não é porque pelo fato de estar terminado em A em português que ele é adjetivo, né? Mas Esperanto seria, você vai ver que ele está terminado em A, essa palavra. Adonis, pode falar? É porque eu só queria falar com o pessoal para não ter vergonha, não, porque o português é uma língua cruel. Então, se alguém esqueceu o que é adjetivo, o que é advérbio, não é para ter vergonha, não, porque língua carrasca que é o português, com todo respeito. Não é só o português, não, querida. Todas as línguas nacionais. Mas essa é a que a gente conhece, né? A gente tem que agradecer, mas eu só queria falar com os colegas, não fica com vergonha de errar, não, porque todos nós não é erramos, fácil, não é? Então, vamos para frente aqui. Então, vou aproveitar que esse infinito aqui, professor, então não vai entrar, porque o infinito não está dando falando? Nome para alguma Edson. Coisa. É o Edson. Edson, um macete para você, em português, saber o que é substantivo ou não, se você conseguir colocar o artigo na frente, ele é substantivo. Tá?
Então, o infinito, não é? A gente não fala o infinito. Agora, o infinito pode ser adjetivo? Pode. Por que que pode? Porque, nesse caso, ele é substantivo. Então, ele joga duas funções. Uma viagem infinita, por exemplo. Um cosmo, um universo infinito. Esse infinito, nessas duas frases, são adjetivos. Eles estão qualificando um outro substantivo principal. Tá bom? Perfeito, professor. Obrigado, hein? De nada, meu caro. Então, vamos ver agora em Esperanto. Agora a coisa ficou fácil, né? Substantivos em Esperanto terminam em o, oi, o que é objeto direto, e terminam em on e oin, que são os com acusativo. Então, vamos procurar os substantivos em Esperanto. Aqui, quem vai me ajudar? Vamos lá, coragem, irmãos. Deus vai ajudar. Eu posso. Vai Vamos de novo, aí. Cláudia. Dio é para aprender, ano que se aprende. Dio. Senfino. Senfino, que é Deus infinito, né? Depois sem fim. repete. Senfino. Depois tem Dio aqui, né? Dio agora de tem novo. uma palavrinha que tem um O aqui. Dio, né? Mas ela é uma outra palavrinha. Essa eu me confundi, mas no português... Não. Você não se confundiu. Ela faz parte do substantivo. Ela é um pronome. É um pronome. A palavra pronome vem de pro, o nome. E o nome? Quer dizer, em lugar do nome. Pronome significa no lugar do nome, no lugar de um substantivo. Então, é um pronome. Nós vamos aprender os pronomes, mas você vê que ele é coerente. Ele está perguntando de uma coisa no espaço, que é Deus, no caso, então ele pergunta com o, não? Quio estas Dio? O que é Deus? Né? Então, aqui vem Dio de novo. Aqui outro. Intelecto. Causo, né? Causo. Estágio. Estágio. Estágio significa seres. De todas as coisas, né? Que aqui de todos os seres. Em Esperanto é muito, até mais preciso. Que coisa a gente não entende coisa. Estágio é tudo o que é. A tradução disso em Esperanto é muito mais profunda. Lá estágio, as coisas que são, que existem. É isso que é estágio. Mas ele é um Adonis, o radical, desculpa, o radical aí é do verbo esti. Ele tem o verbo este, tem o verbo, tem o sufixo age, de coisas concretas, né? E o plural, e o do substantivo. Tem 4 pedacinhos aqui. O esse, que é o verbo ser, o age, que é o sufixo para coisas concretas, o do substantivo, e o j, o io final, que é o plural. Tá bom? Aí, de novo, surge lá aquele pronome, mas só que ele está perguntando nessa frase por um objeto direto do verbo compreender. Você compreende o quê? Então, por isso que ele está com um N lá. Ele é um pronome perguntando do acusativo. Uma coisa do acusativo do verbo compreende. Ele está querendo saber qual é o objeto direto desse oni compreno, que é o senfino, né? Então, outra coisa que está com N aqui é o O. Então, esse também é um outro substantivo. Aí ele vai aparecer um outro pronome, que é um pronome demonstrativo, que é aquele que aponta, né? É o ti. Ele está apontando para uma coisa, e essa coisa ele vai definir o que é. Tion. É aquilo, o que, outro pronome, né? Então, é aquilo o que. Aquilo o que tem, ao verbo havas, tem nek comento, nem. Existem as palavras chamadas primitivas em Esperanto. Por exemplo, nem
É uma palavra primitiva. Comenzo, que não tem nem começo, há um outro substantivo aqui. Enfim. Nec finon, nem começo nem fim. Nec comenzo, nec finon, nem fim. Tá vendo? São dois substantivos. Tion neconatan, aquilo que não é conhecido. Neconatan. Coni é conhecer, vem do verbo conhecer, coni. E aqui é o particípio, conata, né? Conhecido, igual ao português. Conata, não conhecido. Tudo, tio, quio, tudo o que é desconhecido é sem fim, é infinito. Adonis, Oi. poderia perguntar, deixa eu cortar aqui. Poderia perguntar com relação ao Kion. Não pergunta agora, não. Nós vamos aprender isso na 10ª aula. Ah, certo. Okay. Agora nós estamos aprendendo substantivos. Eu estou dando um texto mais robusto, porque todo mundo agora vai começar a ver os textos espíritas textos espíritas em Esperanto com mais facilidade de compreensão. Sempre eu vou dar o texto, vou dar a compreensão, mas vou mostrando as coisas, vocês vão extraindo desse texto a constância que tem o Esperanto aí dentro. Tá? Adonis, Oi. é Joelma. Esse ne na palavra neconata, esse ne tem algum significado? É não. Não? Não conhecido. Mas esse ne, como não, né? Ele vai aparecer em outras palavras? Ele também vai ser sempre fixo? Ne. Ele é um prefixo de não. Ele, na verdade, é o que a gente chama de um prefixo acidental. Normalmente ele é um advérbio, é o advérbio não. Mas em português a gente também usa, né? Ele é não responsável, tudo junto ou com um tracinho. Às vezes a gente usa como negativa. Normalmente tem outros, né? Em português é o irresponsável. Francês tem bastante assim, né, professor? Hã? No francês. Ah, sim. É o ne. Também. Mas o fato é que esse ne é apenas é como se fosse um prefixo acidental, quando não é o contrário, nem é uma verdade. É uma coisa que inexiste, não é conhecido. Não é que seja desconhecido, é não conhecido. Entendeu? A gente não poderia falar... Em Esperanto existe o antônimo de todas as palavras, sem exceção, é o mal. Você poderia escrever malconata. Malconata é uma coisa que é totalmente... é o oposto do conhecido. Agora, o neconata é o que não é conhecido. Então, tem uma diferença entre um e outro. E aí... O espírito, aqui, voltando aqui um pouquinho, né? Em português, fala, ele é desconhecido. Então, o desconhecido é o não conhecido, que é a forma mais lógica de falar. Porque desconhecido é uma coisa que você conhece e a outra é o oposto. Eu não conheço. Né? Então, em Esperanto, no caso, é muito mais preciso. A tradução aqui, ele colocou neconata e não malconata. Malconata indica que você foi e é até difícil de explicar, mas é uma coisa assim que ainda não passou pelo seu aprendizado. O Esperanto ele mostra isso. Em português, não necessariamente o termo mostra isso. Eu não sei como é que é o texto. O texto, o Esperanto foi traduzido o texto em francês, de Allan Kardec mesmo. Ele não veio do português, ele veio do francês. Tá? Adonis, ali quando fala estas neconata, o neconata ficou parecendo um adjetivo, né? Por causa da terminação. Desculpa, ele é adjetivo. É adjetivo. Porque em português também ele é adjetivo, né?
Ele Mas quando é a gente traduz, desconhecido. fica parecendo que é substantivo. Está desconhecido, não é estranho? Mas na verdade é o predicativo de tudo. Aqui está errado. Ele é um adjetivo em português. Porque, olha aqui, Pois aqui ele é um, nesse caso aqui, ele é um substantivo. E nesse caso aqui, ele é um adjetivo. Tudo o que é desconhecido, né? A forma, você está qualificando o tudo. E nesse aqui, você está tendo ele como uma palavra inteira. Então, não seria estas nekonato? A Esperanto? Não, esse desconhecido Não, aqui. lá no outro quadro, no quadro posterior. Aqui, ó. Isso. Estas nekonato. Nekonatan. Ele está qualificando uma coisa que não é conhecida. Ele introduz uma coisa aqui no texto. Eu não sei como é que está o texto em francês. Eu estou falando é no estas, não é no tion, não. É no estas nekonata. Não deveria ser estas nekonato? Nekonato seria um cara, uma pessoa que não é conhecida. Nekonato. Então, no caso aqui, eu estou qualificando o kio. Esse pronome aqui, então, ele é qualificado por um predicativo. Está vendo? Tem o acusativo. o verbo. E ele está qualificando o kio, um adjetivo. Nós vamos definir. Nekonata, estas senfina. Tanto é que ele tem um duplo predicativo. Estas nekonata, estas senfina. A terminação A do adjetivo aqui. Então, é dio, né? O senfino, o intelecto, o causo, estágio, senfinon, comenson, finon. Tá, terminou. Então, agora, vamos procurar os substantivos do Pai Nosso. Está mais fácil aqui, né? Vamos ver. Quem vai falar agora? A Cláudia de novo, não, hein? Joel, eu posso tentar. Você quer falar, Vou Joel? deixar para outra. Quem vai falar? Se o pessoal do Chileno falar, eu falo. Não, eu posso aqui tentar, Donis. Vamos lá, Joel. Substantivos aqui. Patro. Cielo. Cielo, muito bem. Cielo. Nomo. Regno. Yes. Volo. Cielo já foi. Tero. Agora vamos ver Panon. se você descobre o próximo. Isso, panon, que está com acusativo, mas tudo bem. Esse S aqui, como que pronuncia isso? É o nosso CH. Schuldon. Isso. Esse também termina em plural e o N do acusativo, tá? Schuldantoi. Perfeito. Schuldantoi. E não nos conduz, né? Tenton. Trebone. Malbono. Acertou todos. É isso aí. Então, é patro, cielo, nomo, regno, volo, tero, panon, schuldoi, schuldantoi, tenton, malbono. Vamos tentar entender essas palavrinhas? Então, vamos tirar as terminações delas, o e vamos tentar entender de onde que elas vêm. O que significa o radical? O que é patro? É fácil, hein, gente? Patro é? Pai. O que é cielo? Céu. Acertar. Nomo? Nome. Regno? Reino. Volo. Quem vai acertar isso? Né? O desejo, né? Vole, vem do verbo vole, o verbo querer.
Mivolas, o Não é que você quer. Que vontade? Pode ser volo? Vontade Não, né? e é Não ficou volo. bom, não. É o que você deseja, né? Você quer. Tá, entendi. Vole é querer em esperanto. E tero é fácil também. Terra. Terra. Pano, Pão. pão. Schuldo vem de schuld, dever. Dever no sentido de dinheiro mesmo, sabe? Vi schuldas a mim, você me deve esse favor. Dívida. É dívida. E aqui schuldantoi, aí já com o participativo, né? Aquele, igual esperanto, aquele que espera, aquele que deve. Que tento, esse Tentação. Tentação, isso é. Agora vem aquela que eu falei, né? Tudo que é o contrário em esperanto começa com mal. Bono é bom. Malbono é o ruim, a coisa ruim, né? Mas aí acho que é a maldade, né? Maldade Que aí... pode ser a coisa que não é boa. É o oposto de bondade, é maldade. Tá bom? Então, então nós vamos começar na próxima aula com os adjetivos, para a gente tentar ver os adjetivos. Agora, vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, que é o... Vocês ainda continuam vendo? Continuam, né? O exercício que eu dei de para casa para vocês. Eu sei que já estamos invadindo aí um pouquinho o tempo, mas eu tenho que discutir com vocês para a gente não atrasar muito. Mas a gente não tem pressa nesse curso, né? Adonis, eu vou te interromper um pouquinho só para te lembrar da gravação que a Dina pediu. Não esquece. Mas, sim, mas a gravação vai acontecer. Ainda está gravando. Então tá certo. Agora, só não esquecer. Pois é, mas não está gravando. Eu vou aumentar aqui, porque muitos têm dificuldade de ver essa letrinha. Veja se vocês estão vendo bem. Estão vendo? Sim. Sim, dá para ver. Yes. Estou. Então, quem fez o exercício... Não estou vendo. Mas é porque eu não alcancei. Eu fiz tudo. Não sei se só está tive uma certo. dificuldadezinha também. Eu vou mandar. Se você puder vocês. Corrigir tudo, que aí a gente corrige no nosso caderno, entre aspas. Não, eu vou primeiro mostrar para vocês que o que é importante nessa fase não é propriamente conhecer todas as palavras, viu? Muitas pessoas acharam que tinha que conhecer tudo. Não, nessa fase, como é em bloco, vocês vão reconhecer pedaços, só isso. Eu não estou pedindo compreensão plena dos textos ainda. É como eu disse, lá pela 8ª, 9ª lição, nós vamos começar a compreender melhor os textos, porque aí vocês já vão ter aprendido mais sufixos, mais prefixos, e aí preposições, vocês vão entender todos os advérbios, e assim vocês vão aprendendo, nada de ficar pulando muito. Mas para aqueles que querem compreender, eu deixei aqui um lugar que, se você clicar, ele te dá uma tradução livre do que é aquele texto, só para vocês entenderem. Entenderam? Mas não necessariamente para entender tudo. Mas vocês vão estar sabendo de que nós estamos falando. Começou com Allan Kardec, pelo amor de Deus. Todo mundo vai entender o que está acontecendo por aqui. Por isso que eu escolhi textos assim que estejam já ligados na cabeça de vocês. E vocês vão começar a entender os pedaços, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu vou ler alto. Aqui está um texto já para vocês treinarem pronúncia. Isso é importante. Ouvirem os textos para poder treinar a pronúncia, né? Então, na hora que você clica aqui, ele abaixa agora o que é a pronúncia. Deixa eu
Aí ele abre, no meu caso aqui, não sei como é que seria nos seus, no celular é direto, mas aqui você tem que falar isso. Então, Allan Kardec, estis la pseudonimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascita en Lyon, Franclando, la 3 de oktobro 1804, en klera familio. Ancora tre juna li estis altirita de la sciencoj. Li faris siajn unuagradajn studojn ĉe la lernejo de Pestalozzi en Yverdun en Svislando. De tiu mondkonata edukisto li estis unu el la plej distingiĝa lernantoj. Kaj de ties edukmetodo li estis plej diligenta propagandisto. Aĝante nur 10 jarojn, li lernigadis al siaj kolegoj tion, kion li iom post iom ricevadis de siaj instruantoj. La knabo estis edukita en protestantismo, sed pro intimaj sentoj li baldaŭ ekpensis ian religian reformon kaj serĉis de tiam ian rimedon por unuigi la kredojn. Tian rimedon li trovis en spiritismo. De alguma forma, vocês devem ter entendido alguma coisa desse texto, né? Porque tem muitas palavras semelhantes ao do português. Mas vamos primeiro ver as palavras que têm terminações que vocês aprenderam. Então, vamos lá. Quem vai me citar as palavras? Vamos lá, um pouquinho de cada um. Eu posso? A Cláudia é ótima. A Cláudia vai falar esperando em 2 tempos. Pode, Cláudia. Mas Tomara. Todos... Então, vamos lá. Então, Allan Kardec, a primeira é? Estes. Muito bem. O verbo este, ele tem o is no final. É um verbo. Está no passado. Tá? É só isso que vocês precisam saber. É o verbo que está no passado. A próxima é? Outubro. É pseudonimo. Olha o O no final. É. Né? Então eu errei nessa. É um substantivo. Não errou. Você simplesmente não falou. É Não pseudonimo, fiz, que é um substantivo, né? Depois vem uma que termina em A aqui, ó. É, nascita. Nascita, quer dizer, é um adjetivo, não é isso? A outra? Mas eu estou falando as terminações do texto, é isso, né? Quais palavras que tem? A outra aqui é... Tri. Aqui, tem Franclando ainda, ó. Franclando, o país da França. É um substantivo. Aí vem o Trian, que é o terceiro. Trian, muito bem. A outra é? O outubro, né? De novo, né? Depois vem? Clera. E eu acho que eu errei tudo. Eu pus Fares. Mas Fares? Não, tá bom. Lá embaixo. Então tá bom. Mas aqui, ó. Clera, adjetivo. Familio. Tá? Aí, familio. Ancoro é uma palavra... Iuna. Qual é a próxima? Os outros podem falar também. Altirita. Mas antes disso, tem o estes de novo. Mas o estes já falou, né? Lá em cima. Né? Altrita. Depois... Isciência. Essa é uma das palavras mais difíceis de ser falada em Esperanto. Você tem que falar o S, solta o rojão, né? Fala o S assim. Depois você fala um T no meio do caminho. Scienzo.
Você primeiro tem que soltar o rojão. Alles klar. Depois fala um T e Scienza. Scienzo. Um T e depois um S. Scienzo, isso mesmo. Scienza. Aprendam a soltar o rojão. Esse rojão da boca, né? Yeah. Li, depois a próxima é? Fares. Depois a próxima? Tian. Cian, muito bem. Isso. Uno agradar. Uno agradam. Yes. Depois Estudantoi. Estudoin. Yes. Estudoin. Lerneio. Lerneio. Depois estalose N verdunis Svislando. De tio Montconata. Eduquisto. Estes de novo, né? Eu não repeti, não. Tá bom. Depois, uno ela play distinguidai. Aqui, ó. E depois? Lernatoi. Cai de ties método. Estes de novo. Play. Diligenta. Depois vem propagandista. Agora vem um aqui diferente. Adiante. É um advérbio derivado. Nurdekvaria. Yaroin. Lenigades. Colegoi. Esse Tion também mas vamos deixar para mais frente, porque são pronomes. Não fica muito, né? Não, mas você vê que é igual, mas Ricevites. Ritsevades. Cian. Instruantoi. Knabo. Estes. Eduquita. Em protestantismo. Prointima. Sentoi. Ecpensis. Religian. Reformo. Certis. Detiam. Redon. Unuigi. Credoin. Tian remendo. Trovis. Espiritismo. Agora, vejam esse texto em português para ver se vocês têm essa regularidade. Nunca. Não tem, não. Então, é isso que eu quero de vocês, é reconhecer esses finalzinhos, porque esses finais é que vão mostrar a constância do Esperanto. Em qualquer texto de Esperanto, isso acontece e não vai ter exceção. Essa é a maravilha da língua, tá bom? Então, gente, eu volto. Aqueles que ainda não fizeram esse exercício, seria muito importante fazê-lo. No meio da semana, eu vou mandar para vocês a correção inteira dele, só para dar um pouquinho mais de chance àqueles que não fizeram o exercício. Por que é importante? E para quem não fez direito. Oi? Então, eu errei, eu passei batida no monte aí. Eu também. É bom mandar mesmo para a gente que assim, a gente tentou fazer para ver se está certo, né? Muito obrigada. Manda mesmo. Obrigada. Então,
Não, tudo bem, eu agradeço. É obrigação nossa aqui de ajudar vocês mesmos. Então, aqui, quais são as palavras primitivas? É outro desafio, né? Então, só para lembrar para vocês que os que não têm essas terminações, geralmente são palavras que são dentro do Esperanto, né? Elas são totalmente primitivas e não se alteram, né? Então, entre, ancoram. Então, é só mesmo um exercício de tentar encontrar as palavras primitivas, aquelas que não vão se alterar. Elas não são muitas e sempre se repetem. Elas são poucas, vocês não vão ter mais do que 30 palavras dessas. E essas palavras elas sempre vão estar no meio dos textos. Feito essa palavrinha el, nur, às vezes são preposições, às vezes são conjunções, às vezes elas são simplesmente advérbios primitivos, feito essa sur, nur, post. Algumas delas, por exemplo, iom, isso são palavras que vocês vão ver que tem uma ordem fantástica que o Zamenhof colocou no Esperanto, e essa é uma palavrinha que deriva disso, que são chamados correlativos, mas a gente vai aprender lá pela 5ª lição. E aí vai. Depois vocês vão procurar os radicais das palavras. Com os radicais é fácil. Aquelas que têm as terminações, o que está na frente delas são os radicais. Se vocês, por exemplo, pegarem aqui religian, tira isso fora, o radical de religian é religi. E todas as derivações de religi seria com esse radical, sem exceção. Então, vocês aprenderem a identificar os radicais. Religi, reforma, isso são radicais. Search, que é procurar, buscar. Remed, que é dar um remédio para as coisas, dar uma ajeitada, um meio, né, da coisa acontecer. Cred é o outro radical, que é do verbo crede. Tem o verbo crede, tem credo, creda, crede. Aí você deriva ele para tudo, para todas as palavras com aquelas terminações. E isso é que faz o Esperanto simples, entenderam? Depois, vocês vão procurar, isso já é um desafio maior, que é procurar os particípios. Em Esperanto é extremamente preciso, ele tem particípios. E esses particípios, por exemplo, nascita, porque nasce é dar à luz. Nasce é dar à luz. Nascita é aquele que foi dado à luz, é passivo. Ele sofreu a ação de ser dado à luz. Nascita, nascido. É o nosso nascido do português. Tem outro radical aqui, monconata. Então, você tem uns que é com I e outros com A. Os com I são aqueles que existiram no passado, que aconteceram no passado. Os que estão com ata, que estão no presente. E ainda tem os que estão no futuro, que é ota. Quer dizer, o Esperanto é muito mais preciso em relação ao tempo. Mas o importante é só descobrir esses radicais, essas palavrinhas. Por exemplo, lernant. Esse é um particípio ativo. Aquele que está aprendendo. Esperanto, aquele que tem esperança. É o ant. Sempre igual. Sempre igual. Não tem problema. Então, é tentar descobrir nos textos onde tem ant, int, ont e at, it, ot. Só isso. Todas as palavras que tenham no meio delas isso daí. Aí eu vou falar um pouquinho de sufixos que surgem lá, e aí vocês vão fazer o quê? Né? Esse exercício a gente vai resolvendo aos poucos, né, gente? Nessa aula, na próxima aula, a gente vai começar. Então, se vocês forem nesse local aqui, chama lerno.net, ele tem todos os sufixos explicadinhos com exemplos de cada um deles. Tá? E aquele lá, isma, então vocês vão ter ele aqui embaixo. Ó.
Mas qual a tela que está isso? Aqui, ó. Você clicar aqui, ó. Se você clicar aqui, você já vai lá naquela tela que eu estou te mostrando. Só clicar aqui. Então, sempre que eu deixar algum link, vocês têm que clicar no link e vocês chegam no lugar que vai explicar aqui. É muito fácil. Eu estou tentando facilitar para vocês. Oi? Lembrando que a gente tem que estar com a internet, só para quem não sabe, tem que estar com a internet ligada também, né? Eu já nem penso mais nisso, hein, gente? Então. Tem que estar com a internet ligada. Mas quem não está hoje? Eu acho que tá difícil a gente sair dela, né? Pois é, verdade. Então, e aí eu dei alguns desafios para vocês. Esses desafios são muito importantes, porque vão ajudar a vocês a construir na cabeça o Esperanto. Como que se formam os pronomes possessivos? Então, vocês já viram lá pronomes, né? Alguns. Mi, vi, li, xi, di. Esses são todos os pronomes do Esperanto. Todos eles estão aqui. Pronomes pessoais, né? Para fazer os possessivos, adjetivo. Basta pôr o A no final. E os pronomes possessivos em Esperanto são adjetivos. Em todas as línguas, eles são adjetivos. Zamenhof deu a sacada. Assim, pronomes pessoais são sempre adjetivos. Então, aí está. Então, já dei a dica para responder essa primeira questão, né? Como se dizem os numerais em Esperanto? Isso é fácil. Vocês podem colocar no Google aí. Como é que fala 1, 2, 3, 4? Em Esperanto, vocês vão saber todos eles. Eu já dei um livrinho para vocês, do Ismael Gomes Braga, que também ali tem tudo. Vocês podem tirar dali, aqueles que quiserem ver no PDF. E o que é objeto direto e indireto? Isso é outra dica fundamental. Quando vocês clicarem nisso aqui, vocês vão ver vídeos que explicam na língua portuguesa o que é objeto direto, o que é objeto indireto. É muito importante. É a mesma coisa em Esperanto. Só que a gente tem que localizar, porque em Esperanto o objeto direto é marcado. Então vocês precisam saber onde que eles estão. Se vocês clicarem aqui, vocês vão lá ver o vídeo. Fala, Bobelinhos! Tudo bom com você? E aí Essa lindinha maluca. essa menina Minha mãe fala tá muito ótima, que bom que você excelente, perguntou. Então vamos lá. Mas vocês podem escolher milhões. Na hora que clica aqui, olha a quantidade de objeto direto e indireto. Vocês voltam para a 6ª, 7ª série e são maravilhosas essas aulinhas de objeto direto e indireto. Aproveitem, está tudo de graça na internet. E aprender objeto indireto e direto é dar a vocês condição de falar o Esperanto com perfeição. Porque tem dois jeitos de falar Esperanto. Um, falando bem, direitinho, marcando o objeto direto direitinho, que é só marcar com um N. Vai pegar o alemão aí para vocês verem como é que faz acusativo em alemão. É dificílimo. Ele é um acusativo feito no artigo. E o artigo alemão tem 3 artigos, masculino e feminino, e ainda tem o gênero neutro. É complicadíssimo em alemão. Em Esperanto, é simples. Basta marcar com um N o que está sofrendo a ação. Então, vocês vão aprender direitinho com essa moçada aí como é o objeto direto. Não se incomodem de voltar para a 6ª série. Vocês vão ver como é delicioso reconquistar esse conhecimento que ficou lá atrás. É maravilhoso. Explorem, estudem. Isso tudo está de graça na internet. Tem muita coisa para vocês verem. Entenderam? Então, mas eu deixo uma aula de exemplo, mas vocês podem brincar de ver todas as outras, né? E depois traduzir para o Esperanto. Aí é um desafio que é vocês. Vocês vão ver que essas frases, elas estão aqui no meio desse texto. É só tentar identificar essas frases para tentar traduzir.
Então, é um pouquinho mais desafiante, mas já começa a fazer, dá um gostinho do que a gente vai estar fazendo lá pela 7ª, 8ª lição, que é fazer traduções baseados nos modelos dos textos. E, com isso, o Esperanto vai progredindo. E Ô, Adonis, hoje, né? ô, Adonis, Oi. Adonis, eu tentei fazer por mim mesmo essa tradução. Só que depois mandaram a tradução e eu vi que eu errei em algo. Por exemplo, ele fez os seus estudos na escola. Aí eu fui pesquisando aqui nos livros, aquela cartilha e tal que eu tirei xerox, aí eu pus assim, li, fari, o S com chapéu, chia. E lá estava li, fares, ciainha, Isso. ciainha. Então, eu errei poucas coisas. Ele, por exemplo, é li, né? Ele. Eu pus li, fari. Lifares. Ele fez, é o verbo fazer no passado, lifares. Eu errei poucas coisas, só não pus o S, não pus o I, N no final. Na verdade, antes Pelo menos eu tentei, né? Você tentou. Lifares, antes de pronome, do pronome pessoal, do possessivo, você não usa lá. Então, em Esperanto é direto o pronome. É os seus seus exercícios. Sie ein exercen en. Em português tem na, né? Eu pus em er. Porque aqui em lá. Lerneio. Mas vocês vão ver que essa frase está aqui, ó. Lifares. Está aqui, ó. Lifares si ein unu agrada in studojn ĉe la lerneio. Mas, ou en la lerneio, tanto faz ĉe quanto en. Então, ele fez os seus estudos, tira esse unu agrada, você tem a frase. Então, o que eu faço aqui embaixo é vocês tentarem descobrir no texto uma frase que está quase lá. Entenderam? Então, pode ser também em er? Pode ser em lá ou tchê lá. Aqui, ó. Tchê lá. Entenderam? É isso. Na verdade, eu vou te mandar a solução para vocês no meio da semana de toda essa primeira lista de exercícios. Bom, amigo, só uma coisa, porque essas dúvidas chegam a gente. A querida Cláudia ficou na dúvida se ela não podia usar o elo. E o elo é uma coisa que vem de dentro, não deixa ela com essa dúvida, não, porque eu sei o que é isso. Tá bom. O elo é de dentro para fora. Tá? Ele saiu de casa. Li eliris eladomo. É de dentro para fora. Tá bom? Beleza. Então, à medida que vocês forem evoluindo nisso, a gente vai caminhando aos pouquinhos e reconhecendo mais e mais textos e coisas. Essa foi só a primeira lista de exercícios, que ela ainda não está. Eu dependo de vocês se esforçarem um pouquinho mais nela para chegar à compreensão. Na hora que vocês fizerem ela, certamente, na hora que vocês forem ver a solução, vocês vão ver que houve uma evolução mental em vocês em relação à língua. Isso é o que eu quero. É a sensação gostosa de posse do Esperanto. Muito bem, meus queridos. Excelente aula. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Sinta-se beijado e abraçado, viu? Muito obrigado, Alba. Muito obrigado. Final de semana. Então, diz lá. Obrigado, Obrigado. Dankon. Nedankinde. Yes. Diz, professora. Diz, professora. Diz. Diz. Dankon, ci revido. Dankon. Diz revido. Diz la proxima.